Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita do Lar Espiritual Seara de José, falando diretamente de Santos, São Paulo, Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando o nosso estudo dessa noite, sempre contando com a participação de vocês. É muito importante essa participação, então você pode fazer perguntas, você pode tirar suas dúvidas, também pode acrescentar alguma coisa e até discordar de algum assunto. E hoje a gente tem um assunto polêmico na segunda parte, né? Que pode gerar problemas, mas a ideia nossa é levar sempre tudo no cunho da doutrina. Por isso espero que a gente não tenha nenhuma preocupação nesse sentido, mas é um assunto realmente que ainda tem algumas pessoas, e tem até espíritas que não gostam de falar desse assunto, tá? Seja bem-vindo, Newton Júnior, coordenador. Muito obrigado, seja bem-vindo também, meu comandante. Muito obrigado a todos que estão presentes, os nedianos, os simpatizantes, e como eu sempre digo, façam perguntas, concorde, discorde, criam polêmicas, porque o NED é isso, o NED é nosso, né, José? Estamos aqui para aprender, Estamos aqui para aprender. E hoje nós estamos com uma especialista no assunto. Esse especialista é a pessoa com... Ela veio da Ucrânia? Não, é Urânia. Ah, tá. Ucrânia, não, Urânia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Essa piadinha você não gostou? Não gostei, eu não vim da Ucrânia. Posso vir do planeta. Urânia, seja bem-vinda, Urânia. Obrigada. Ela que é colaboradora nosso o tempo todo, está sempre conosco aqui, naquela telinha ali no canto, sempre dando opinião, comentando. E hoje nós, catamos ela no laço e trouxemos ela para a gente bater um papo aqui, né, José? Perfeito. E aí a gente quer dar uma boa noite, antes de começar, né? A gente vai falar da primeira parte do livro dos Espíritos, mas já entraram alguns companheiros nossos aqui. Por exemplo, a Inês Sobreira. Muito boa noite, amigos do Seara. Mais uma vez juntos através do NED. A Lourdes Bilani, Maria de Lourdes Bilani, a axilo. Ah, sim, ela está solicitando ajuda, né, na axila esquerda, e a direita está linfonada, está com linfo no coração. São problemas que as pessoas passam. E Luiz Inácio, olha, ela esteve aqui semana passada. Oi, Heloísa, tudo bom? Heloísa, espero que você esteja melhor. Ela pegou uma... Não falei que é catelo, olha. Eu espero que você esteja melhor. Você estava com gripe, né? Você tenha se recuperado. A Valdete também, boa noite, cura espiritual. Boa noite. Esse é o pessoal do tratamento, né? Da página do tratamento. Cristiana Vale, boa noite. Vanessa Anunciato, boa noite. Alcina Sotelo Medeiros, vocês conhecem, não? Não sei se deixa eu pensar aqui. Né? Alcina. A voz da multidão, Alcina Medeiros. Seja bem-vindo, Alcina. Queremos os seus pitacos. Você não tem feito ultimamente. Queremos a sua opinião. Também, por favor, discorde, acrescente. Não tem problema. Não tem problema. E para terminar aqui, entrando agora, e daqui a pouco vai entrar mais gente ainda. Mari Pereira, boa noite a todos. Beijo, que Deus te abençoe. E a Inês já está soltando uma aqui, ó. Beijos para minha filha Priscila, que está morando na China. Opa, mas Priscila! A Priscila, a gente fez uma live com ela, né? É um amor. Eu vou ter que contar que eu sou apaixonado pela Priscila. É verdade. A distância apenas que... Exato. E graças a Deus, a gente sabe o quanto ela está prosperando lá. E mais importante, com saúde, né? A gente fala da China, e quando a gente está de longe, a gente fala assim, China, coronavírus e tal, mas ela está bem, graças a Deus, e feliz, né? E que é mais importante. Uma boa impressão da China para nós. E a gente tem sempre uma má impressão, né? E ela deu, na entrevista, uma boa impressão. Foi. É muito bonito. E aí, a Luiz Inácio, ela falou uma coisa aqui, ó. Estou melhor, sim, obrigado. Um beijo para a Ucrânia. Tá vendo? Eu acho que eu vou mudar para lá. Então vamos agora batizá-la de Ucrânia. Urânia não mais, Ucrânia. Eu acho que está na moda, está no momento agora. Tá bom? Eu acho que ela fez sem querer. Eu não acho. Não. Fala aí. Meu amigo, o que nós vamos falar do livro dos Espíritos? Ainda estamos no capítulo da Lei da Adoração? Estamos no livro 3º, capítulo 2º, a Lei da Adoração. E a pergunta é de 658 a 665 da prece. É uma continuidade, né, da prece. Da prece, continuamos a... Podemos, então? Pessoal, por favor, vão divulgando, compartilhem, pegue aí, passe pelo WhatsApp o nosso link,
A gente já passa o link do YouTube muito cedo, já para você poder se programar nesse momento, tá bom? E, por favor, faça esse compartilhamento. Para nós é importante que mais pessoas possam assistir e é para a gente aprender junto. Todos nós estamos aprendendo aqui. Porque o pessoal vê, a gente percebe que depois tem várias visualizações. Mas aí a pessoa não pode compartilhar, né? Porque o importante do ao vivo é isso. É o compartilhamento imediato. A Heloísa deu risada e falou assim, não, eu apaguei e não deu tempo. Não, mas vai ficar Ucrânia agora. Ucrânia agora, então não vai se chatear por causa disso. Não, já me chamaram de Netúnia, de Plutânia, de... Urano também? Urânia é não, o meu nome. O masculino é Urano. Netúnia. O feminino é Urânia. Netúnia. Já circulei pelo sistema solar todo, né? Então vamos lá, vamos assistir. Então, esse vídeo de quanto tempo é, meu amigo? 9 minutos. 9 minutos. Prece, perguntas 658 a 666. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem, pela prece. Ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam,
seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os bons espíritos que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, ele vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se, por sua parte, ele contribuiu com a sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, em virtude de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação compreende todos os meios possíveis de o homem testemunhar afeição pelos outros homens, sem por isso entrar em minúcias quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é a personificação por excelência, a todas as ações do Espírito, também não é menos certo que a prece que diriges a Deus em favor daquele que vos inspira afeição constitui para este uma prova de que não o esquecestes e que não deixa de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Contudo, jamais ignora que uma alma simpática se ocupou com ele, despertando-lhe a doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e de afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles. Ambos, pois, obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina, que deve conduzir à unidade, que é o objetivo
e a finalidade do espírito. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. 2 pontos importantes, 3 pontos importantes, né? Que eu acho que, sobre tudo que foi dito, e tenho certeza que vocês lembram da semana passada que nós conversamos sobre isso, né? Então, um ponto. Prece ou oração. Vamos falar de prece, né? A prece, ela pode mudar a minha vida? O que vocês acham? Não, né? Porque, na realidade, a prece é um pedido para a espiritualidade. Muitas vezes nós pedimos para eles resolverem o nosso problema. Só o que acontece, eles não resolvem, eles nos orientam, eles abrem o nosso caminho. Quando nós estamos perdidos, buscando resposta aos nossos problemas, o que acontece? Eles já sabiam, antes mesmo de começar os problemas, bem antes, eles já sabiam, pelo nosso comportamento, o que nós iríamos passar. Então, eles ficam aguardando um momento. Primeiro, eles vão nos intuindo: olha, não vai por aí, que você vai se machucar. Não vai por aí, que nem o pai faz com a gente, né? Não vai por aí, mas a gente continua insistindo. Então, eles, muitas vezes, criam obstáculos para a gente, para que a gente não continue naquela jornada. Mas coloca um obstáculo, mas não nos impede. Assim é a lei universal do livre-arbítrio. E a gente começa a tomar decisões. Aí, quando a gente cai, a gente pede para que eles nos levantem. E eles não fazem isso pela justiça divina. O que eles fazem é nos orientar como levantar, como modificar. Isso não só para nós, quando nós oramos e pedimos por nós, quando nós pedimos também pelos outros, pelos nossos parentes, nossos filhos, né, os afetos. Não adianta. Nós podemos enchê-los de prece, mas só eles podem tomar a decisão. É como foi dito nas últimas perguntas. Eu costumo dizer que nada mais é do que um cofre na qual eu faço os meus depósitos através da prece, porém a senha, quem tem é só aquela pessoa para quem eu estou orando ou fazendo a prece. Só ele pode abrir esse cofre e se enriquecer com essa bênção. E Deus é assim, nada que a gente peça, Deus não vai modificar, que é a última pergunta, Deus não vai modificar a nossa vida só porque nós pedimos. Ele só vai nos orientar e mudar se nós mudarmos também. Não é isso, Daniel? Eu concordo com você, Nilton. A prece é uma conexão que a gente faz com Deus, né? Para pedir, para agradecer. Mas se nós não modificarmos, não adianta a prece nenhuma. Eles nos favorecem, eles nos ajudam, eles indicam o caminho. Agora, se nós não mudarmos, nem para Deus. Nunca se rezou tanto, né? Com esses problemas de Covid, né? Agora com a guerra que nos preocupa, a gente tem orado para a Ucrânia, temos orado para a Rússia, para os governantes. Bacana essa oração, não pode parar, tem que ser insistentemente mesmo. Só que tem um detalhe: eles precisam aceitar essas orações. Inclusive o próprio povo da Ucrânia e o próprio povo da Rússia. Porque as guerras existem não só pelo aquele que é o líder responsável. As guerras existem porque existe um monodeísmo, um pensamento coletivo. São as famosas egrégoras, né? Os campos morfogenéticos que Emmanuel tanto fala, a psicosfera. Então, esses conflitos, né? Eles existem hoje. Até o pessoal está falando de Terceira Guerra Mundial. Eu particularmente não acredito. Por quê? Né? Sabe por quê? Porque a humanidade, não quer guerra mais. Né? Quando houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o povo estava brigando com o outro lá. Né? Hoje não. Hoje nós não. Até os próprios, eu estava vendo eu não vejo muito, mas eu vi uma reportagem que os soldados ucranianos e os soldados russos não querem lutar. Tem uma na internet, eu acho que vocês devem ter visto,
em que os russos estavam indo por uma estrada e vinham os ucranianos. E eles vão apontando para o outro, e eles falavam a língua deles, lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, e ninguém atirava. Né? Aí, dá uma olhadinha na internet que eu vi esse vídeo. Que quando eu passei pela internet, aparecem algumas coisas que eu achei interessante e dou uma consultada. E ficou o cara, então, e no final, eles se juntaram, ficaram assim, tá? E não. Antigamente, o cara tirava primeiro e perguntava depois, né? Então, segundo alguns sites aí, alguns canais, eles estão mostrando que os próprios, né, eles não estão querendo entrar em conflito, né? O povo russo está contra, né? Também está tendo porque ninguém mais quer guerra. Eu acho que nem eles querem guerra. Eu acho que o Putin entrou em guerra mais para intimidar. Sim. Está arrependido, mas o orgulho não deixa. Ele vai esperar os outros se renderem, alguma coisa em um acordo, porque eu acho que nem ele queria. Foi mais para intimidar. José, tu tá com uma cara aí. Eu tenho uma. Eu conheço o Zé. Quando ele fica aquela carinha assim. Não, na realidade, assim, eu vou meter, já que a gente está com o pessoal do tratamento, e com muita gentileza estão entrando aí assistindo, eu vou meter o grupo de orações. E ontem, no tratamento, eu peguei um vídeo que eu mesmo fiz, em que a gente coloca que, para que a gente tenha essa ajuda, que nem você falou, é preciso ter receptividade. E que a gente nunca pode achar que a gente vai ser curado, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Sim, verdade. 50% dos espíritos, 50% a gente. Sim. E isso é bem claro. E às vezes as pessoas não querem, né? Não aceitam. Mas dentro do grupo de orações, a gente sabe que muitas das pessoas estão ali com fé, vão, com certeza, ser beneficiadas. Nem sempre o benefício vai ser a cura, mesmo que esteja, né, várias vai ser a cura, mas pode ser que a gente saiba encarar essa doença de uma forma melhor. Tal. Agora, ontem, no NED, dentro do grupo do NED, eu vi muitas pessoas, e provavelmente você deve ter visto também, Urânia também, falando que essa pandemia, as pessoas estão piores agora. E eu quis falar sobre isso, porque a gente, durante a pandemia, a gente também fez muita prece, muita coisa. A gente está vinculando um processo externo, sendo que o nosso problema é interno. Né? A pandemia e qualquer outro fator externo não pode ser vinculado a uma mudança interior, uma modificação interior. É bom falar isso, porque muita gente no NED colocou lá, nossa, é verdade, está pior, o pessoal está pior, está vendo coisas, né, bem piores. Parece que depois da pandemia todo mundo voltou como era antes. Não voltaram, não mudaram. Porque, na realidade, quem tem que mudar essa transformação, ela é interna. Ela não é externa, não é a pandemia que vai transformar a gente. Somos nós que temos que fazer essa mudança. Então, não basta você querer fazer prece, que nem você falou, não adianta você só orar, fazer prece, sei lá, né? Porque a oração tem um outro sentido, mas fazermos a prece. É preciso que a gente também mude, que a gente queira. Faça a nossa parte. Né? Faça a nossa parte, para que as pessoas também que estão recebendo também façam. Porque milagre não existe. Infelizmente, apesar das pessoas ainda acharem, milagre não existe. O milagre é a nossa modificação, a nossa transformação. Esse talvez seja o maior milagre que a gente possa fazer por nós mesmos. Milagre, gente, é oportunidade e trabalho. Deus nos dá a oportunidade, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é o trabalho. Deus sempre, o universo como um todo nos dá esse milagre que a gente traz da ancestralidade religiosa, que vem um anjo e faz assim e tudo muda, isso é lúdico, isso é folclórico. O milagre existe, sim, mas assim, oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos, e o meu trabalho, que Deus já falou 50-50, porque Ele me dá a oportunidade. Agora eu tenho que trabalhar por mim. Agora, eu ia comentar, Zé, eu até... foi bom ele ter falado, porque eu estava pensando no que dizer, né? Porque a gente tem que pensar um pouco para não melindrar as pessoas. Tem um trabalho que a gente faz na terapia, eu vou até matar o segredo, não é um segredo, mas é uma técnica que a gente faz, que assim, a gente bota dentro de uma folha branca, a gente põe um ponto preto, você faz um pontinho bem pequenininho, e pergunta ao pessoal assim, o que você está vendo? Alguns falam assim, estou vendo uma folha branca com ponto preto. Então, ele está vendo o macro, né? O macro da folha, que é a realidade, é o branco, a realidade, não tem nada a ver com
Em compensação, tem gente que só vê o ponto Então, preto. agora, o que você está vendo? Estou vendo o ponto preto numa folha branca. Essas pessoas a gente chama de distêmicas. Pessoa distêmica é tipo assim, tá sol, caramba, não aguento mais esse calor, não chove nessa terra, aí à tarde chove, caramba, só chove nessa casa. É o reclamão. Entendeu? Então, são pessoas distêmicas, e às vezes nós temos que observar se nós não estamos distêmicos. Porque existe uma coisa, eu vou falar rapidinho para não atrapalhar a segunda parte, que é bem polêmica. A distemia são pessoas que são cíclicas, ou seja, ciclotimia. A pessoa ela não consegue ter uma opinião própria. Ela Está sempre, sempre navegando nas opiniões. Ciclotimia. Está tudo bem, ela está bem com ela. Está tudo mal, ela também está. Então, nós temos que nos vigiar quanto a isso. Se nós não estamos sendo ciclotímicos, aí o ciclotímico também pode ser enganado pelos médicos e pelos terapeutas, dizendo que você está depressivo. E você se enche de remédio, você não é depressivo, você é ciclotímico. Você ainda não se centralizou no seu... Você é uma pessoa esdrógena, ou seja, você está olhando só o universo externo e não percebe que você é uma pessoa especial. Às vezes, nós temos muito a dar, mas não damos porque nós guardamos. Jesus é maravilhoso, né? Lembra da parábola dos talentos? Ele é maravilhoso. Por que Jesus deu talento? Um talento para aquele cara, né? Eu digo na parábola, né? Porque usar a parábola é uma história, né? É uma história, não é história com H, né? É história. Porque um talento para aquele cara que não dava para você dar muito para ele, tinha que dar aquele, porque mal ele conseguia administrar aquele, ao ponto que ele enterrou, ficou com medo. Então, às vezes, nós enterramos o nosso talento porque deixamos sermos sufocados pelo que vem de fora. Agora, você deixou uma dúvida com o pessoal. Como é que eu sei se eu sou ou não sou ciclotímico? É fácil, né? Como é que eu sei? É fácil. Como é que eu sei que eu tive? Não, porque na realidade, assim, a primeira coisa que a gente faz é correr para um psiquiatra. Sim, é isso que eu tô falando. Por quê? Como é que eu sei para não ter que ir a um psiquiatra? Só o fato de você não é que, veja bem. Bom, é que depressão, gente, é uma coisa muito complexa desse assunto. Até eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu tenho uma visão diferente, né? Às vezes eu não... Mas é assim, como é que eu sei que eu sou ciclotímico? Quando eu estou, de repente, não é eu estou em casa e fico assim, começa a me deprimir. É tipo assim, alguma coisa me deprime. Bipolar? Bipolar é um ciclotímico. Bipolaridade. É um ciclotímico. Pois é. É um ciclotímico. Agora, é evidente que a depressão tem a parte orgânica, é diferente. Que todo mundo sabe, são as noradrenalina, endorfina, ocitocina, que existe uma variação, aí mexe com toda a parte hormonal, com tireoide e tal. Aí sim você está num processo depressivo, que é onde... Mas eu, só para pular já para o segundo, é mais ou menos assim, gente, só quero que a gente lembre uma coisa só, como seguidores da doutrina dos espíritos. Quando eu estou doente, quando eu estou enfermo, depressivo, com enfermidades físicas, né? Eu estou ou eu sou? Lembra disso? Corpo mental, vamos falar sobre isso. Corpo mental, corpo perispiritual e corpo físico. Doença não existe. E não sou eu que falo. A própria medicina hoje, USP, a Unicamp e tantas outras, e lá fora, doença não existe. Ela é reflexo de comportamentos que levam a uma disfunção orgânica, disfunção hormonal, e automaticamente aparece essa disfunção física que a gente chama de doença. Mas ela não existe. Nós não somos doentes, nós estamos doentes. O que nós somos, seres perfeitos. Mas a alma não pode trazer a doença já para o físico? Então, por quê? Por quê? Porque sim, porque na realidade a alma, que é o espírito encarnado, ela traz a doença, mas porque o espírito está insistindo em manter a doença. Uhum. Porque a doença ela é provocada por comportamento, concorda? O egoísta, vamos falar umas coisas só bem leves aqui para não... Tipo assim, pessoas duras, enrijecidas, o quê? Tem problemas de cálculo renais,
né? Aquilo, como é que é o nome? Cobrança também. Isso, Pessoa que se cobra demais. Eu sei. Cálculos renais. Isso. Diabético, gente, não é todos, vamos falar. Pelo amor de Deus, isso não é regra. Não é regra, tá? Porque tem outros fatores. Mas, por exemplo, pessoas diabéticas são pessoas amargas, que não têm amor pela, assim, acha que a vida tá ruim demais, insiste nisso aí. Então, vou falar de novo, não é regra, mas há uma tendência, não é isso? Né? É isso. Então, é isso. mais ou menos isso, gente. É isso aí. Vamos dar um oi aqui para o Oswaldo Araújo, está dando boa noite. Oswaldo, grande Oswaldo. Lucimar Moraes, boa noite. Ana Sol Souza, boa noite. Delmira Sicone. Delmira, meu amor, que bom você presente aqui. Vai puxando o saco. Silvia Gonçalves, boa noite, muita paz. A Inês Sobreira, ela fez um comentário assim: a prece não é transferir o problema para o plano espiritual. A prece é para o nosso conforto, o acalento para a nossa alma. Lindo. Bacana isso. Inês, bacana. Maria Pedro, uma boa noite para você também. Façam perguntas, gente. Vamos interagir. Agora vai entrar o assunto, né? Agora é a hora de você expor o seu assunto. E falar assim, também não concordo. Você falou um monte de besteira aí, Nilton. O negócio é assim, assim. A Maria Liduína Vitorino está falando assim, ativado. Tá? Boa noite. Ângela Maria, a cantora. Não é. Ângela Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Ângela. Adriana, olha aí, Adriana. Boa noite. Beijo, Adriana. Manda um beijo para o Hélio, tá? Fala que eu mandei um beijo para o Hélio. Nilza Lozada está falando Nilza, assim. grande Nilza. Muito contente com o tema. Nilza, você está muito contente com o primeiro tema ou com o segundo tema? Com os dois, né, Nilza? Fala para ele. Gero Amado. Nilza, quero a sua opinião, quero o seu comentário. Nilza. Inês Sobreira, Nilza, Heloísa. Eu preciso. Hoje a gente vai precisar muito de vocês também. Nós vamos aprender, afinal de contas. O Gero Amaro também está chegando agora. Geronim Amaro, boa noite. Seja bem-vindo. E todos vocês que estão aí divulgando, fazendo aí aquela parte de divulgação, de compartilhamento, a gente quer agradecer e continua agradecendo a todos. Você que está entrando na página do tratamento também, uma boa noite para você. Vamos participar, vamos falar de um assunto. Eu acho que todos os assuntos são pertinentes. A gente não pode ter preconceito em falar em assunto. Estava até conversando com ele em off, né? Com o Newton e com a Urânia, que às vezes tem assuntos que os espíritos falam, não, isso aí é bom não falar. Não, tudo é importante, a gente, até porque a gente tem uma base, né? O livro dos espíritos, sim. A gente tem aí condições de poder falar com base, né? Se a gente não tivesse... Não, e a gente está para aprender também. E nós estamos para aprender, exatamente. É através do diálogo que se aprende também. Geni Mildes, seja bem-vinda também. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Newton Júnior, a pergunta está para a Urânia, para vocês. A gente vai falar sobre essa questão da mudança de sexo. E vamos primeiro responder essa questão. O que a mudança de sexo afeta o espírito? O perispírito, exatamente. Olha, primeiramente, assim, vou fazer um período bem rapidinho, prometo. Mais ou menos assim. Ninguém, principalmente no planeta Terra, ninguém está vendido. Ninguém foi enganado. Né? Ninguém foi enganado. O nosso projeto reencarnatório, esse aqui, o nosso projeto reencarnatório foi, a não ser aqueles compulsórios, que não é o nosso caso, nenhum de nós aqui caiu no compulsório, né? É muito poucos compulsórios, né? Então, todos nós assinamos embaixo, como eu costumo dizer, reconhecemos firma, né? Para não dizer que fomos enganados, né? Isso, figurativamente falando. Todos nós, por mais difícil que seja aceitar, nós aceitamos e muitas vezes imploramos para passarmos por aquilo, e às vezes imploramos coisas que a espiritualidade fala assim, olha, eu não vou deixar você passar por isso. Bom. Agora, nós estamos falando de perispírito, né? Cada caso é um caso, por isso que é importante a gente refletir muito no que vai falar, no que vai pensar, porque assim, segundo o próprio André Luiz, e se eu não me engano, acho que é Evolução entre Dois Mundos, nós temos vários corpos, né, espirituais. Mas eu vou falar só de 3, que é o mais importante. Corpo mental, corpo perispiritual e corpo físico. Aí tem corpo áurico, um monte de coisa. Mas vamos falar esses 3 aqui. Ó. O perispírito, ele é o molde do corpo mental.
O corpo mental que molda o perispírito. Por isso que eu posso deixar de ficar doente assim, ó. Assim. Eu posso fazer isso. Tá terminal. Por que muitas vezes as pessoas estão num câncer, né? Que é a doença que nos assusta, terminal, aí aparece o famoso milagre, ele se modifica. Porque o corpo mental, ele pode moldar o perispírito a qualquer momento. A qualquer momento. Mas a nossa idioplastia, o que é idioplastia? A nossa monodeísmo, a gente tem uma ideia fixa de alguma coisa, e essa ideia fixa faz com que as células perispirituais se intoxiquem, se contaminem e transmite para o corpo físico, que é como um mata-borrão, né? Que é o nosso escafandro físico. Aqueles espíritos, alguns espíritos que não se aceitam no sexo atual, às vezes, ele não está contaminando o perispírito. Fala caso a caso, né? Por quê? Porque no corpo mental, o perispírito está sendo violentado. Porque para ele é mulher ou ele é homem. Mas, porém, violentado ele, emocionalmente. Porém, nessa reencarnação, ele precisa passar pelo processo do homem e da mulher. E pelo livre-arbítrio, ele fala assim, eu vou querer, eu quero, eu vou conseguir. Olha, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Então, a espiritualidade se prepara para me ajudar. Chega aqui, eu falo assim, eu não quero brincar disso aí, não. Eu não aceito, eu não quero, e eu quero mudar. Pelo livre-arbítrio, ele vai poder mudar. Então, ele não está violentando o perispírito, né? Ele tinha que trabalhar nessa encarnação a mudança de mulher para homem, ou de homem para mulher, para que o perispírito dele começasse esse processo de transformação. Então, ele tem que trabalhar, é um trabalho, né? É um trabalho. Só que ele fala que não quero. Então, ele volta. Ele vai ser, que nem eu brinquei, coloquei na coisa aí, é pecado? Não, pecado não existe. Eu coloquei isso para brincar, né? É pecado? Não, não é pecado. O pecado não existe, né? Ele vai ser punido? Não, ele não vai ser punido. Porém, ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, fazer isso. Porque é uma disfunção dele, né? Não estou falando que ele tem que ser homem, não é isso, não. Não, vou mudar o nome. Disfunção, não. É um compromisso com o processo evolutivo dele. Porque o que nós temos é um compromisso evolutivo, que nessa jornada, quem define o tempo de resgate desse compromisso sou eu. Eu tenho um compromisso comigo, não é que a gente tem um engano muito grande, achar que nós temos um compromisso com a espiritualidade. Nós não temos compromisso com a espiritualidade. Nós temos compromisso conosco. A espiritualidade, ela nos auxilia nesse compromisso. Só que o meu remorso é assim, caramba, principalmente quando desencarna, né? Que a gente olha e fala, meu Deus do céu, devia ter feito e fiz, devia ter feito e não fiz. E eu começo com o meu remorso, falo, caramba, eu levei 30 anos aqui no plano espiritual, 30, 40, 50 anos, me preparando para vencer esse projeto, e chego lá, decepciono toda essa equipe que me ama, que trabalhou, que me preparou. Todos nós sabemos que a fecundação tem todo um processo, né? Todo um processo, também André Luiz nos fala isso, que não é só fecundar esperma, óvulo, célula-óvulo, zigoto, desenvolvimento. Os espermatozoides, pelos laboratórios, eles são preparados para mim poder cumprir a minha responsabilidade comigo. Eles não ligam, não, mas a gente acha que nós estamos vivendo para eles, mas não devem nada. Assim é a espiritualidade maior. Então, nesse processo de transformação, a mesma mudança, o mesmo descompromisso que esse espírito encarnado teve de querer ser homem e foi mulher virou homem, é o mesmo descompromisso que eu tenho quando, igualmente, costumo sempre falar, igualmente, diferentemente, como eu, como homem, né, tenho uma família e de repente eu me torno, né, um homem, não vou falar promíscuo, mas que trai a mulher e comprometo toda a minha família. O meu compromisso era com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos.
e cometa um erro que cria uma egrégora negativa na família. Entendeu? Então, são como assassino, como não sei o quê, ou seja, é descompromisso. É descompromisso. Então, é isso que, às vezes, aquilo que o Zé falou, né, que os espíritos não gostam de falar muito disso, porque é uma coisa polêmica, mas por isso, porque falta muitas vezes o esclarecimento, falta ele mesmo entender, né? Porque muitos de nós que nos dizemos espíritas, a gente diz que é espírita, mas na carteirinha, né? Mas não compromisso. Vai que eu tenho pergunta aqui. Então, bora, Zé. Não, eu captei agora umas perguntas aqui, intuitivamente eu recebi de quem está assistindo algumas perguntas. Uma delas é o seguinte: a nossa evolução, ela não é uma evolução moral? Não é a moral que vai nos determinar o nosso comportamento? Sim. Então, se essa pessoa fez a mudança do sexo, está feliz e moralmente está bem, e aí? Maravilha, Zé. Maravilha. Não, Perfeito. Não, mas eu vou falar maravilha pela pergunta. Porque é mais ou menos assim, não existe moralidade nessa decisão. Existe moralidade na promiscuidade. Existe a promiscuidade. E não é uma questão de imoralidade. E o que é imoralidade? A gente confunde muito a falar sobre imoralidade. Sabe o que é imoral? O imoral é o compromisso dele com ele. Ele foi imoral com ele. Ele não foi imoral comigo, porque a vida é dele. Entendi. A sociedade recrimina, né, os homossexuais, né, os trans, os homoafetivos. Homoafetivo. Também tem aqueles que são homens, mas se vestem de mulher. Tem todo um nome. Travestis. Os travestis. Porque nós somos arrogantes, somos prepotentes, achamos que as pessoas têm que ser do nosso jeito, né? Isso é um erro. A gente está sempre apontando para o outro, né? Só que os outros quatro estão... Mas é que nós somos educados para ser certinhos. Aquela coisa que nos impuseram, né? Colocaram na nossa cabeça que padrão. Na verdade, não é só um padrão, né? Um padrão social, né? Então, quando sai fora daquele padrão, é errado. Isso. Quando Perfeito. Deus não nos condena. Né? Quem nos condena somos nós mesmos, não é verdade? Então, a outra coisa, eu vou fazer uma pergunta. Você falou... Peraí, ele não acabou de responder a minha. Então O que ele já respondeu a minha? Não, que não é imoral. Isso não é... E outra coisa, não é imoral para a sociedade, é imoral para ele. Para mim é imoral, porque assim, quando você não cumpre... Ou seja, eu posso ser feliz, eu mudo meu sexo, eu resolvo mudar de sexo, eu vou constituir uma família, né, que tá, alguns não consideram, eu constituo uma família, uma pessoa do mesmo sexo. Agrupamento, né? E, de repente, eu estou feliz. Eu posso ser feliz. É assim, você vai estar satisfeito, porque felicidade é plenitude. Concorda? Felicidade é plenitude. É plenitude. O que é ser feliz? É estar satisfeito com tudo que você tem. Você não define, está satisfeito com o teu sexo, está satisfeito com a tua comida, estou com fome, não faz mal. Tipo Francisco de Assis, que eu achei absurdo. Mas vamos falar assim mais ou menos, é a plenitude, né? Está tudo bem, está tudo, né? Tudo assim. Nós não temos plenitude aqui na Terra. Então, é mais ou menos assim, ele vai estar satisfeito ou melhor, menos insatisfeito, porque ele tem a pessoa leva consigo uma insatisfação, concorda? Porque, na realidade, ele não queria ter nascido homem ou não queria ter nascido mulher. Não é isso? Então, ele faz o menos ruim. Ou seja, eu vou mudar meu sexo. Mas aí a pergunta que está... É o caso da Tami, né? Da Gretchen. Aí eu te pergunto, inconscientemente, não vou falar quanto ele pode estar pouco se lixando com os outros falam. Mas inconscientemente ele está satisfeito? Eu acredito que sim. Não. Assim, psicologicamente, sabe que está? Porque, apesar de ele ter feito a mudança, não é... Eu acho que ele está adiando um compromisso, que nem você falou. Adiar um compromisso é uma coisa que a gente faz constantemente na vida da gente. Sim. Quantas vezes você desiste de uma pessoa, de um casamento, de uma relação, de uma situação e fala, não, ele também está fazendo. E nem por isso ele pode ser feliz. Eu sei que a felicidade, gente aprendeu que a felicidade ela não é constante, você tem momentos de felicidade durante a encarnação. Mas ele pode ser feliz, não pode? Jesus falou assim, a felicidade não é desse mundo. Sim, Milton, eu concordo. Então, aí é assim, a felicidade é que nós
digamos assim, como nós não conhecemos ainda, vamos conhecer, cada um ao seu tempo, a felicidade, a gente mede a felicidade pela satisfação, né? Então, ele está satisfeito? Está satisfeito. Mas tem um detalhe que não adianta a gente fugir. O compromisso que ele tem... Assim como nós também. Não. Assim como a gente pode adiar um compromisso. Quando eu falo compromisso, não estou falando agora, não estou falando do trans, né? Eu estou falando de nós. Sim, Porque sim. o compromisso que eu tenho com a minha esposa, que ela tem comigo, né? Assim, papai do céu falou assim, ó, vai aguentar aquela mala lá, ela podia, de repente, falar assim, cara, não aguento mais o cara, tô fora. Pode? Pode. Vai ser castigada? Não. Não existe castigo. Mas o compromisso está ali. As divergências, porque a nossa grande, grande missão universal é conosco, formando uma grande rede de amor, né? E enquanto eu tiver uma desavença com ele, esses nozinhos estão meio fracos. E eu preciso... E a gente coloca essas coisas, desculpe, Daniela, acaba que você vai falar que... a gente coloca isso para dizimar um pouquinho essa questão da coisa rígida, da rigidez que as pessoas têm e falam. Parece que você está exatamente usando aquela palavra que você falou que não existe. Tanto que já colocaram aqui, estou falando até que o aborto é um pecado para o espiritismo, já colocaram aqui. Né? A gente tem que explicar isso. Então, a gente tem que tirar essa rigidez e entender. Eu fiz uma escolha. Sim. Não sei, não é a melhor escolha? Com certeza é possível que eu terei consequências. Sim. Mas eu busquei esse caminho, como a gente busca. A gente, às vezes, troca. A gente dá uma inversão de valores todas na nossa vida e escolhe outro caminho. Quantas vezes a gente não fez isso? Pode existir. Aí está a maravilha do livre-arbítrio. Aí está a maravilha do livre-arbítrio. Eu posso desistir. Pode. No meio do caminho. Vou falar de aborto daqui a pouco. Até o aborto, eu posso desistir. Eu chegar no meu caminho lá é que eu falo, tem casos e casos. Mas tem casos que eu falo assim, eu não quero mais brincar. Não vou. Eu lembro, eu começo a lembrar, quando está chegando perto de reencarnar, eu começo a pensar assim, caramba, eu assinei o bagulho lá, mas, eu não vou aguentar, não, estou fora. Eu posso dizer, é lógico, é todos os casos? Não. Mas há essa possibilidade. É a mesma coisa, a pessoa pode falar assim, não quero brincar mais. Mas é uma coisa que nós, principalmente nós da doutrina do Espírito, que nós seguimos, temos que entender que não tem injustiça, não tem acaso, né? Se houve uma mudança do projeto, foi decisão nossa. Vamos ser castigados? Não tem castigo. Não tem castigo. Por isso que a gente falou do pecado, é uma visão particular minha. Porque qual é a ideologia de pecado, né, Aurélio? Pecado é aquilo que tu vai ser castigado, vai para o inferno. Morrer no inferno. É uma remissão. Essa palavra nem tem dentro da doutrina, né? Dentro Inclusive, da doutrina. pecado, para os cristãos, né? Pecado vai para o inferno, que nós, os espíritas, acabaram com o inferno. Né? Punição. Tem punição. Então, a punição, não tem. Não tem. Urânia, desculpa, eu cortei. É o seguinte, quando você fala que a pessoa que muda os planos vem com um projeto já pré-estabelecido, né? No preparo para a encarnação do projeto, aí chega aqui ele desiste. Tá? Ele está infeliz. Sim. E ele pode se levar até o suicídio pela essa infelicidade, que ele não é aquilo que ele Aliás, desejava, tem casos, poxa, você lembrou bem, pessoas que, por causa desse problema, né, esse efeito psicológico... E a pressão... Ele não se aceita, ele não aceita. E quando a pessoa não se aceita, ela cai numa depressão e leva ao suicídio. A sociedade cobra. Ele se cobra. Não que a mudança de sexo seja a solução. Sim. Mas alivia, pessoas, né? Alivia, mas às vezes a pessoa não está ainda preparada para entender isso. É isso que eu quis dizer aquela hora. Se nós não sermos rígidos na hora de orientar uma pessoa. Olha, está cheio de comentário aqui, ó. O pessoal está pegando fogo aqui, estão pegando no teu pé. Aqui, ó. A culpa é da Urânia, foi ela que me falou antes. A Catiana, eu vou colocar só um instantinho, gente, que eu vou colocar um pouco mais para a gente poder enxergar. Pronto. A Catiane Martinelli está falando assim, o aborto é pecado no espiritismo. A pessoa fala assim que é um crime, né? As pessoas... Mas é que eu falo, são terminologia, porque é isso que nós temos que entender, que a gente comentou aqui agora. Não existe vítimas e todo mundo sabia que ia acontecer. O aborto, né, o abortado
quem abortou, não é que a pessoa esteja querendo fazer, mas existe um conflito entre eles. Isso dá um assunto aí para uma outra live, né? Então, mas Mas é pecado ou não? Não, até porque você acabou de falar e explicar que a palavra pecado não... Para mim não eu é acho pecado. que não existe pecado, existe compromissos que a gente assume Perfeito. Né, em outras encarnações, Excelente. Concordo. né, e que você tem que seguir. Não dá, vai para outra encarnação. Sim, você está né? subindo, ou seja, você está Tá adiando. adiando. E Isso você aí. vai ter que passar por isso Sim, uma hora. adiando. Então, Olha lá, só está dando boa noite, Alessandra Ribeiro, e a Ângela Maria está falando assim, cada um é cada um. Aê, minha linda, é isso Cada um é mesmo, cada é um. isso mesmo. E a Perfeito. Nilza Lozada está falando assim, Aí, Nilza. o que importa é a pessoa se sentir feliz com a escolha que fez nessa vida. Viu? Galera, pronto. E a Heloísa Inácio nos ajuda da seguinte forma, a pessoa pode ter mudado de sexo, continua sendo moralmente boa, mas numa outra encarnação vai ter que aceitar o compromisso naquele corpo que ele reencarnou. E é isso que eu entendo. E é isso, Luiz, que eu falei, a gente adia, como nós adiamos também. Para Não eles. tem nada, é que o Zé falou, não tem nada a ver com bondade, nem nada a ver com moralidade. A moralidade, ele pode ser imoral, ele pode ser imoral, quer dizer, porque imoralidade é você fugir da responsabilidade, assim, né? Não tem uma regra na pra etimologia, moralidade, né? Uma etimologia. Mas para a sociedade, não. Né? Porque não tem esse padrão. Você falou tudo, a questão moral está vinculada a nós, Sim. aquilo que nós... Sim. Não para uma sociedade, não regras de um Estado, de uma sociedade, de um nós país. trazemos essa bagagem da moralidade. Né? Exatamente. A Ângela Maria está falando assim, espírito tem sexo? Não. Não. Mas espíritos não têm sexo, né? Não, ele é assexuado. Mas espírito que reencarna no planeta, sim. Porque nós temos que preservar a espécie. Né? Nós ainda precisamos. Nós ainda precisamos disso. Foi. Né? Mas você tem... Bem lembrado, amiga, bem lembrado, Ângela. Não tem sexo, nós somos assexuados. E mais para frente, tem um livro chamado do Ranieri, acho que é a Segunda Morte, que ele fala sobre o sexo dos anjos, né? Entre aspas, que é a transmissão de energia. Pensamentos, sentimentos. Isso aí já é mais profundo, né? Já é uma evolução que ainda nós não chegamos lá. Nós nem sabemos como é que é. A Inês Sobreira está falando assim, polêmico o tema, mas respeito. Se a pessoa quiser mudar de sexo e ficar bem e feliz, está tudo certo. Eu acho que nem sempre as escolhas que nós fazemos são certas. Naquele momento, para nós, é o certo. Não, é assim, né? Tem mais gente. Eu costumo, rapidinho, só que... Zé, agora eu vou te fazer uma pergunta. Agora, eu vou me vingar desse cara. Se não souber, eu passo a bola para a Ucrânia. Ei, o que é certo e o que é errado? Cada um tem uma visão do certo e errado. O que é certo para você não é certo. É muito subjetivo. Né? Eu costumo dizer que é assim, que a verdade, que é o certo, a verdade, ela tem 3 lados, né? Um lado que é o meu, a minha verdade, a sua verdade. E tem uma que é no meio, que essa é a verdade. O dia que nós dois nos encontrarmos no meio, nós estamos na verdade. Não é isso? É isso que eu penso. Porque certo e errado não tem, gente. Ela vai ficar discutindo aqui direto. Não adianta. Quando você vive o negócio, é certo para você. O nosso livre-arbítrio, não é isso? Nós fazemos a nossa escolha graças ao Olha, livre-arbítrio. a Ângela Maria está contribuindo mais um pouco aqui, falando assim, Ângela. No mundo espiritual, a história é completamente diferente. Sim, claro. Voltaremos com o sexo que nos foi dado. Tudo muda moralmente. E aí, garoto? Eu não captei a mensagem. Eu não captei minha teleguru. Não captei essa mensagem. Vamos lá, repetir. Vamos lá. No mundo espiritual, a história é completamente diferente. Certeza. Voltaremos com o sexo que nos foi dado. Tudo muda moralmente. Eu voltaremos, por exemplo, se eu mesmo que eu mude de sexo, eu volto para aquele anterior. Foi o que eu acho assim, ver se eu entendi isso. Voltaremos com o sexo que nos foi dado. Aí, amiga, é assim, no sexo na qual nós concordamos, né? Porque na realidade a gente as coisas não são dadas, não são proporcionadas, porque é isso que eu falo. Como o projeto reencarnatório
Tanto é que nós temos o livre-arbítrio de falar que não, nós preparamos o nosso projeto reencarnatório e a espiritualidade fala assim, cara, eu acho que você está pedindo porque normalmente a gente pede demais, porque o remorso é tão grande que eu quero logo resolver esse problema. Ele fala assim, cara, você está pedindo demais, espera um pouquinho, faz só isso aqui, ó, já está bom para você. Então, eu peço, porque, veja o livro, eu gosto muito de fazer no nosso lar, porque eu muito evidente. Veja no livro Nosso Lar, nos missionários também, que tem várias histórias, né, das escolhas que vários espíritos pediram para voltar, para fazer isso, não sei o quê. Eles pedem, escolhem o que eles querem fazer, pedem permissão lá para o Ministério do Auxílio, da Comunicação e tantos outros, e aqueles equipes falam assim, não, beleza, pode fazer. Ou não, vamos tirar isso aqui, porque isso aqui não dá para você. Mas nós é que pedimos. Olha só. A Ângela Maria, ela está falando uma coisa aqui que a gente tem que tomar certos cuidados também. Na maioria dos casos, não é escolha, e nem porque nasceu afeminado. É mais por pura orgia e também imoralidade, mesmo para ambos os sexos. Não é assim. Vamos falar. Deixa eu só fazer Olha, aquela pergunta amiga, que eu isso quero que ele me aí é assim, isso aí não é opção, é decisão. É tendência, é reminiscência. Isso é mais longe essa história. É uma reminiscência que você traz. O que é reminiscência? Informações do teu passado que você vivenciou e pede, né? Eu vou falar de novo, existem os compulsórios, que está acontecendo muito, não é a maioria, mas hoje está havendo muito compulsório, que como o planeta está transacionando, o que acontece? Tem que reencarnar compulsoriamente para decidir, cara, é a tua última chance. Ou você muda, ou você, vai espirrar daqui. Mas não, é muitos poucos, né? Hoje nós somos bilhões, são alguns milhões, então é muito pouco. Então, digamos que na outra encarnação, eu vivi em Roma, lá no meio daquele povo, lá aquela promiscuidade, que Roma era uma sociedade muito promíscua, muito, irmão com irmã, não sei o quê, era uma bagunça só. E eu vivi na espiritualidade, levando as porradas lá, um brau para cá, um brau para lá, não sei o quê. De repente, depois de 300 anos, eu tenho a oportunidade de reter esse meu ímpeto. Porque, lembra que eu falei que existe o corpo mental? O corpo mental é onde o espírito armazena todas as suas informações de comportamento. E a gente vai tirando um pouquinho que não presta, né? Isso aqui não quero. Aí, quando eu reencarno com uma tendência sexual, né? Mas eu me comprometi a não ser promíscuo, né? Eu posso casar uma vez, né? Ou seja, eu tenho um projeto meu. Agora, eu chego aqui, aquilo é muito forte, porque eu tenho um véu de esquecimento. Vem à e tona está de ali, novo. latente. Aquele meu desejo que eu tenho que conter. Eu tenho que conter aquele desejo. Aí está o meu trabalho, Divo. Por isso que eu digo que a reencarnação é uma missão pessoal. Porque eu preciso mudar. Aí, se eu me torno promíscuo, eu vou ter que responder. Em Roma, eu andava com tudo quanto é mulher, andava com tudo quanto é homem, andava com, andava com a minha irmã, com o meu primo. Eu reencarnei. Essa eu reencarnei. Eu não andei com a minha irmã. Eu não andei com homem, só com mulher. Mas ainda continuo sendo promíscuo. Então, eu evoluí. É duro falar, gente. É duro falar assim, né? Mas é uma realidade. Isso é evolução? É uma realidade. Por exemplo, é evolução, sim. É evolução. Eu matava 100 pessoas por dia, porque era um bárbaro. Hoje, eu tenho, às vezes... Você mata uns 10, mano. Hoje eu mato 5, 6, depende do trânsito. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, hoje, até agora, até aos 67 anos, eu não matei ninguém. Então, não, eu já melhorei. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Né? Agora, o Zé quer me pegar pelo que eu gosto, né, Zé? Mas eu fui. Entendeu? Tem gente, nós estamos evoluindo, sim. Quando o pessoal do NED falou assim, nós estamos evoluindo muito. Muito. Nós hoje estamos maravilhosamente bem. Que é o comentário do NED, né? Olha, o Dani quer fazer pergunta? Reportando a do transgênicos lá, eu resolvi mudar de sexo, tá? O meu psique muda também? Ou ele fica como homem?
Boa pergunta. Sabe? Você Agora- muda... Não, agora ela está fazendo o meu papel, né? Essa foi pior que tua, viu? Você mudou fisicamente, mas o teu psicologicamente, Não, você mudou. consegue mudar? Então, você mudou porque o teu psique era o inverso. Tá. Por isso você mudou. Não é assim, você E a gente muda muda- é bom e muda deixar- o psique. E o perispírito É. se amolda com a nova Não, condição? É por isso que eu falei que Sabe é por quê? de caso para caso. Por exemplo, que nós comentamos, se o meu campo mental, que a gente fala muito pouco, mas o campo mental é o mais importante. Importantíssimo. Se meu campo mental é feminino, o meu perispírito é feminino. O meu corpo é masculino, então eu não me aceito, porque o meu corpo mental não aceita, o perispírito não se molda. Quando eu opero, eu volto ao perispírito. Tá. Que tem uma modificação. Ou seja, eu deveria mudar o meu perispírito pelo comportamento. Tá. Agora, se eu mudo o meu corpo físico para a mulher, é porque eu estou retornando ao meu psique. Tá. Né? Mesmo aqueles que são homossexuais, o psique, porque tu vê os trejeitos, tem rapazes e meninas que tem mesmo. Né? Outros são modismo, né? Vai me perdoar, mas tem uns que é modismo. Não, a gente está falando aqui, a gente está falando aqui de casos, Casos sérios. Sérios. A gente não está falando de promiscuidade, não está falando Não. estamos falando de casos Nem sérios. pensamos nisso. É bom vocês entenderem que é diferente. E a gente sabe, tem vários casos que a gente vê. Vamos lá, rapidinho. Ó. A Ângela Maria estava falando assim, olha, a verdade é que temos o livre-arbítrio, certo? Maravilha, Ângela. Perfeito. Ó a Aline aí, a Aline Renata ali, ó. Seja boa noite. Boa noite, Aline. Um beijo. Maria Cristina, Francesa, boa noite. E a Inês Sobreira fez assim, para a promiscuidade não é necessário mudança de sexo. É verdade. Né? Quem é promíscuo. Aliás, tem uma curiosidade, né? Aquela Nanny People, né? Você viu a Nanny People? Não. Mas sabe quem é a Nanny Claro, People? sei. Então, a Nanny People, ela recebeu um telefonema do laboratório, ela estava fazendo os exames, vocês souberam disso? Não. Não. E ela recebeu o laboratório. Aí a menina ficou toda apavorada, falou, Dona Nani, eu vim aqui, eu estou ligando porque acho que veio errado, os seus exames estão errados, porque aqui estão pedindo para fazer exame da mama e da próstata. Ah, sim. Entendeu? E aí é assim, a coisa começa a se confundir, né? Exatamente. E ela falou assim, ela até brincou, falou, é que eu sou de Salamandaia mesmo, né? Deixa eu te fazer essa pergunta, aquela que eu continuo. Tudo bem, você mudou de sexo, Tá. aí você morreu. Tá. Você vai chegar lá. O teu perispírito, o teu corpo, você estava aqui como homem, o teu perispírito é feminino. Aí ele chega lá, ele vai se ver como? Como o corpo mental está desenvolvido. É o corpo mental que determina. Tá, Isso. entendi. Porque o que nos reflete é o nosso corpo mental, que a gente esquece muito de falar disso. A gente fala muito de perispírito, gente, é agente modelador. Porque tem um Mas livro quem faz a... né? tem um livro da doutora Marlene Nobre, Fala alto. tem um livro da doutora Marlene Nobre, que numa das psicografias do Chico, numa entrevista que ela fez, um espírito fez a transformação. Ele era homem e fez a transformação para virar mulher. Só que quando ele morreu, ele se viu como homem lá. E aquilo foi um choque. Então, como Sim. O campo mental que determina. É sempre o campo mental. E assim, na transformação é que a gente tem pouco acesso, assim, mas aqueles espíritos um pouco mais esclarecidos, eles se apresentam como homem e como mulher, depende da situação. Sim. Entendeu? Ele pode vir, por exemplo, digamos que o Zé é de uma encarnação minha há 3 encarnações atrás em que eu era mulher. Hoje eu estou como homem. Eu apareço com ele, como eu preciso dar alguma... E ele me considera ou me ama muito, né? E me considera muito, é a minha opinião. Eu vou aparecer ele como mulher. Como ele te conhecia. Exatamente. Por exemplo, a mãe dele. Ele ama muito a mãe dele, né? Aí passa 3 encarnações, tem uma afetividade muito grande, uma afinidade muito grande. Aí passa 3 encarnações, o Zé é uma mulher, digamos, na outra encarnação, né? A mãe dele é um homem. Só que ele vai aparecer para o José como mãe, como mulher. Entendeu? Para que possa ter a... Então, é só o corpo, é diferente. O que vale é o campo mental. Tá. Vamos lá, Heloísa Inácio, vamos lá que a gente já está finalizando. Estamos já no final. Tem uma amiga que o filho é homossexual, homoafetivo, né? Que a gente está usando a palavra agora, desde os 2 anos. Ele sempre teve o jeito de menina. Levaram em médicos, ele não tinha problema nenhum. Então, é aquilo que sabemos, aquele espírito encarnou num corpo que depois ele não aceitou.
foi a escolha daquele espírito. Sim. É isso. Apesar de ele ter 2 anos, É. ele é um espírito que pode ter, Isso. ainda mais 2 anos, porque dos 2 aos 5 anos, nós estamos com o pé mais lá do que É isso, é isso. Né? Por isso que eu digo que o homossexualismo, você traz. Você Sim, não adquire sim, aqui, você não sim, vira sim, homossexual. Você já Porque traz. assim, ou é uma prova, ou é uma expiação, depende de cada justamente. caso. Né? Isso, só para lembrar o pessoal do tratamento, a gente vai fazer uma prece no final, se você quiser agora, Já prepara prepara seu copinho, ó. um copo com água fluidificada, Ah. aproveitem, nós estamos colocando vocês para complementar os tratamentos da casa também. Está pedindo oração aí, o Lulu está pedindo oração pelo irmão Antônio Lira de Mello. Nilza Lozada, Grande News. eu prefiro fazer o melhor que posso nessa encarnação do que acreditar numa próxima. Se nesta eu tenho tudo de melhor nessa eu tenho tudo de melhor para mim. Vocês acham que eu vou jogar fora o que eu tenho nesta? Nunca! Aí, Nilza, só você mesmo. Pausa para você, minha linda. É isso. Acabamos as perguntas. Algum comentário final? Eu queria só fazer uma perguntinha para você. Sim. Aí vem boba. Não, é simples. É o caso da Tami, é o caso de outras pessoas. Vamos imaginar que essas pessoas que mudaram o sexo, né, se arrependeram e voltaram como estava antes. Tem algum efeito? Vai ter algum problema? Já vai ter alguma consequência do fato de eu voltar como estava antes? Aqui eu falo, como eu tenho Mas livre-arbítrio. eu já afetei a parte... Mas eu acho que aí você não consegue não, mais perispiritualmente não, fisicamente, cara, fica fisicamente, complicado, sim. né? Porque como é que Aí não você... tem como não você tem como. voltar. Não sei, não entendo medicina, mas eu acredito que eu estava lendo o doutor, eu estava ouvindo o doutor Alberto Almeida, que ele é psiquiatra, né? E ele estava comentando que você fazer a operação para feminino é fácil, mas para masculino é complicado. Parece que Para masculino é bem mais bem difícil. mais difícil, entendeu? Então, E a bissexualidade? Hã? E a pessoa que é bissexual? Como é que eu vou saber? Eu sei que a gente depende do campo mental, mas na bissexualidade eu estou no meio termo, né? Então, é que eu falo, tudo está voltado para o projeto reencarnatório. Né? Eu vou falar uma coisa aqui, mais ou menos assim. Não vou dizer que é uma promiscuidade, não é isso que eu estou falando, mas assim, é um conflito. Né? É um conflito. Ele tem desejos, né? Porque o nosso problema é assim, o nosso problema é o prazer, porque o sexo é um prazer, concorda? A bebida é um prazer, comida é um prazer. E todo prazer ele é uma forma de preenchimento de um vazio existencial. Né? Sim. Tem pessoas, inclusive tem um livro, que foi que eu fiz, um negócio assim que eu li, não lembro agora. Aconteceu comigo, uma coisa assim. Tem um livro chamado Aconteceu Comigo. Então, aconteceu comigo. Eu acho que é esse. Que o pai queria um homem, porque queria um varão, aquelas coisas todas. E nasceu um menino. Né? Só que o menino era homossexual. Só que ele não tinha relação com o homem. Ele era um menino com trejeitos femininos. E ele passou a encarnação dele sem ter ligação com mulher, mas também não tinha ligação com homem. Tanto é que tem um caso que um dos amigos, né, que também tinha... Ele era assexuado. Isso. Ele falou, o que você está pensando? Assexuado. Tá. Entendeu? Então, por quê? Porque o sexo ele foi feito para nós manter a espécie. Né? Evidente que o único animal que tem orgasmo é o hominal. Os outros não têm orgasmo, é instinto, é feromônio. Eles têm, tem aquele principalmente o leão, que o leão é direto, mas não é desejo, o animal não tem, isso é pesquisa, não tem desejo, ele não deseja, é feromônio. É um instinto, vai pelo instinto. Vai pelo instinto, é o feromônio. Vai pelo instinto. Existem glândulas, né? Inclusive na parte sexual, que a fêmea emana e eles... São vários. São vários animais. No reino animal tem bastante. Entendeu? Então, mas nós precisamos desse prazer para poder, muitas vezes, preencher, tipo assim, o sentimento de rejeição. Entendeu? A pessoa muito rejeitada. Então, ela precisa do afeto, ela precisa... E, às vezes, tem essas reminiscências que vêm, né? E fortalece a situação. Olha, eu ia fazer uma pergunta, já fizeram. A Ângela Maria fez a pergunta para mim.
Eu ia fazer. Existem ex-gays? Tem. Eu era um gay, agora não sou mais. Tem. Existe? Tem. Eu conheço que tem. É assim, ex-gay é assim, parou com o negócio, né? Mas ainda tem. Mas é tipo, quer ver um ex-gay? Você conhece o ex-gay. Opa, que isso? Você conhece. Você também conhece. Claro que E eu você também conhece. Todos nós conhecemos. Sabe quem, gente? O Clodovil. Maravilhoso. O Maravilhoso. Clodovil, ele era espírita, né? Então, quando a mãe dele, já perto da mãe dele desencarnar, ele... Falando do... Hã? A gente estava falando do Clodovil antes. Não, eu sou fã, eu sou fã desse Eu conheci o Clodovil, eu não conheci, infelizmente, eu tive por conhecer, eu não consegui, infelizmente. É uma pessoa maravilhosa. Não era? Uma pessoa maravilhosa. Então, ele... Depois que ele conheceu, sim. Antes, eu conheci ele antes. E era terrível. Ele era terrível. Então, quando ele começou a entender, né, ele tinha parceiro e falou assim, não quero mais. Ele viveu ele conseguiu entender o que estava acontecendo com ele. Isso. Ele conseguiu compreender. Ele compreendeu qual era a tarefa dele. Eu estava até falando para ela que ele chamava isso de karma. Ele chamava isso de karma. É verdade. E a partir do momento que você entende isso como sendo um karma, que é uma palavra oriental, não tem da doutrina. Mas que é um compromisso, né? Que é um compromisso. Ele se segurou. Ele começou a segurar. Exatamente. E começou a trabalhar isso. Então, começou a trabalhar. Não teve mais exposição, inclusive. Não teve mais... Inclusive, ele foi chamado, isso aí eu vi essa reportagem, ele quase bateu nele. Foi chamado para a parada gay. Não, ele era contra. Ele é contra. Aí ele foi lá, quando a pessoa chamou, ele foi lá e falou para ela: água purificada, pode pôr ali. Seu espírito magnetizado não vai tomar, não. Estou brincando, né? Pode tomar. Agora eu vou esperar. Agora vai esperar, né? É que a gente não toma. Que a Luzé não está acostumada. Eu sei que você não está acostumado com essa bagunça. Mas ele era. Olha, eu conheci ele em São Paulo. Ele realmente era terrível, Aí depois que ele começou a conhecer, ele teve esse contato com a doutrina, não foi bem doutrina espírita, com esoterismo, ele teve outras pessoas que ajudaram, o comportamento mudou completamente. E aí ele percebeu que você não tem que ficar expondo, exposição, eu posso beijar, o homem eu posso beijar na rua, ele tinha esse problema. Na cabeça dele, você não tinha que ficar exposição. E as pessoas tinham que, a partir do momento que ele entendeu, ele falou que nesse entendimento ele conseguiu perceber o que ele era, a essência do que ele era. Eu já vi entrevista dele falando isso. Eu vi essa reportagem também. Olha, a Nilza está falando que existem, né? O ex-gay, né? Sim. E a Nilza, um deles tem vergonha do passado, o outro tem entendimento incrível. Falar nisso, eu também conheço. Inclusive, claro que tem. Eu tenho na família dois casais homoafetivos, um masculino e outro feminino. Eles estão juntos há mais de 25 anos. Sim. Você não vê esses dois ou essas duas... Comportamento, né? Um comportamento, assim, promíscuo na frente de ninguém. Eles Perfeito, é isso. Porque nós, que somos héteros, nós não fazemos isso. Não, você tem uma conduta... Você não sai beijando por aí, né? Você tem conduta em público... Mas isso faz parte de uma sociedade preconceituosa e às vezes eles querem mostrar, vai falar assim, eu preciso sair desse preconceito, desse bullying que ocorre na sociedade, então às vezes eles querem fazer isso, mas há um entendimento que não há necessidade disso. Agora, só a Ângela Maria falou karmas de vidas passadas, e eu queria só encerrar falando uma coisa para vocês, um caso típico que aconteceu aqui dentro do lar espiritual Seara José. Na época da Mãe Joana, que a dona Lola recebia a Mãe Joana, tínhamos aqui uma médium, que tinha também um pezinho na Umbanda, mas aqui dentro também. Essa médium, todo de cabelo, cara, eu lembro dela, ela casada, com filhos, tranquila, vivia tranquilo. Ela conheceu uma outra mulher, inclusive trabalhava, acho que na Sabesp, se eu não me engano, e ela largou a família dela, ela largou o marido, os filhos, para viver com ela. E naquele tempo, quem tem um pouquinho mais de idade, assim, que nem o Newton, aqui a gente não tem, sabe o grande preconceito que ocorreu em cima. Ela foi muito pressionada pelos espíritas e não espíritas.
Ela foi muito pressionada, Imagina. porque aquilo para a época, isso eu estou falando, gente, eu estou falando de 30, 40 anos atrás. Mais ou menos 40 anos atrás. Aquilo era um escândalo. Tentaram ir na casa dela, tentaram conversar, botaram o marido junto com ela na frente. E ela falou, mas não adianta. Eu sinto atração, eu me sinto feliz, eu não vou abandonar meus filhos, eu vou continuar vendo meus filhos, mas eu não vou, eu quero ter uma outra relação. Então, a gente precisa também entender que as pessoas passam por estágios. A gente, às vezes, não vai conseguir entender tudo que nós falamos aqui, e nem tudo vai acontecer como deveria na escrita, como nós aprendemos. Mas a gente não pode ter preconceito. Nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de bullying, a gente tem que ter respeito. E nesse ponto eu falo, cancela mesmo, porque a gente hoje fala de cancelada, vamos cancelar. Cancela, quem tem preconceito, cancela. A gente tem que ter respeito por todos eles, e nós temos. Não é o mandamento de Deus, não é amar ao próximo como a ti mesmo? Se nós queremos respeito, nós temos que respeitar o ser humano. E eu vou fazer uma pergunta aqui, Zé. Qual é a diferença dessa mulher que abandonou a família para viver outra mulher, de um homem que abandona a família para viver outra mulher? Ou que uma mulher que abandona a família para viver um homem? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa? A mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. A única coisa é a questão do preconceito, né? Ou então É porque nós éramos uma sociedade bem pior, e ainda somos. Só que agora, aqueles que falam estão mais enrustidos e com medo. Sim. Porque existem bandeiras levantadas aí sobre... E a gente até estava comentando sobre isso. Não é que a gente precisa fazer uma passeata, né, dos gays, lésbicos, né, do LGBT. Não é que a gente precisa disso, é que a sociedade ainda não os entende, aceita, né? não aceita. Então, às vezes, eles são obrigados a extrapolar, a gente sabe que não há necessidade de extrapolar. Se eles não extrapolarem, o que vai acontecer? O que estavam fazendo com os homossexuais na Avenida Paulista e algumas... Estavam batendo, estavam apanhando, espancando, matando. Do nada, né? Então, a gente precisa exatamente disso. Precisa exatamente de um alerta. Precisamos de um alerta. Só para terminar, para terminarmos, Ângela. conheço muitos gays que não parecem ser o que é, porque não se expõem para mostrar que é gay. A gente tem muitos atores que hoje falam que são gays. Agora estão assumindo, né? Agora estão assumindo, né? Cantores. Nossa, eu não vou ficar citando aqui, mas todo mundo sabe, conhece. E a Angela falou que tem exemplos na família. Gente, vamos fazer a prece? Quem vai fazer? A Urânia, né? Urânia, pô. Geralmente é o convidado. Urânia. Ó, você sabe que nós temos uma plateia aqui atrás, aqui bancada, assim. Eu escutei, e eu sou... Urânia, não tem Urânia, a Urânia saiu. Foi embora. Se foi embora a Urânia, tem a Ucrânia. Então, uma das duas estão aí. É isso aí. Gente, você que está nos assistindo, que é do tratamento, você que está na página do Face do Seara de José, do YouTube, nós estamos hoje em 4 plataformas. Por favor, nos acompanhe nessa prece, lembrando sempre que estamos falando realmente deles, e a gente pode fazer e direcionar essa prece para eles também, né? E você colocou o seu copinho d'água, não esqueça de que esse copinho d'água vai ficar lá do teu ladinho, aí você bebe essa água quando acabar a prece, tá bom? Não tenha dúvida que a espiritualidade estará ali presente, colocando a medicação espiritual necessária para você. Vamos lá? Então, vamos fechando os nossos Mais alto. olhos. Isso. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando um pouquinho, respirando fundo para que possamos entrar em sintonia com Deus e com Jesus, e para que possamos agradecer pelo dia de hoje, mesmo que ele não tenha sido tão bom como a gente gostaria, mas que ele também serve de aprendizado para nós. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos indique o caminho que temos que seguir, porque o objetivo nosso é a nossa evolução, o nosso crescimento. E muitas vezes fazemos as escolhas erradas, mas com certeza nós vamos chegar lá um dia. E estamos aqui justamente para aprendermos. Uns aprendem com mais facilidade, outros menos, mas o objetivo final do ser humano é chegar até a grandeza espiritual. Então, vamos agradecer também por esse momento de aprendizado que nós tivemos em contato com a doutrina espírita, porque só através dela que nós temos esses esclarecimentos. E pedir a Jesus que nos abençoe. Vamos fazer a prece agora que ele nos ensinou e oferecer essa prece a todos aqueles que estão no grupo de oração, a todos aqueles que necessitam,
aos irmãos da Ucrânia, da Rússia, que também estão passando por momentos de grande dificuldade. Não só eles, mas acho que a humanidade em si está passando. O planeta está em ebulição e todos nós estamos precisando desse acalanto, desse amor que Jesus nos dá. E que nós possamos ser merecedores desse amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Amigos, sintam-se abraçados, que Deus abençoe, que Deus ilumine os vossos corações. Milton. Eu quero agradecer a presença de todos, da minha querida Eulânia, e quero aproveitar essa energia com essa prece maravilhosa que ela nos deu, dessa corrente maravilhosa que está presente. Eu quero mandar essa energia para o meu amigo, para o nosso amigo querido Beni Coquito, que se recupere rápido, está com uma infecção na parte gástrica, né, intestinal, e que essa energia, que a corrente médica, que ele tanto merece, né, que ele possa receber essa energia e se recuperar logo, que você está fazendo falta aqui na nossa... Vamos trabalhar. Tá bom? Precisamos trabalhar. Tá bom, Beni? Um beijo no seu coração. Eu quero mandar um beijo também para o dono desse jacaré aqui. Vocês não estão vendo? Tem um jacarezinho aqui, ó. Esse é um menino de 6 anos que deixa tudo aqui em cima. Ele passa por aqui, ele deixa tudo aqui em cima. Ele fez aniversário dia desse, né? Ele fez, hoje, né? Ah, é hoje? Hoje é aniversário do meu filho, do Emmanuel. Que nome, né? Nome bonito, hein? Aliás, em homenagem realmente ao mentor do Chico, porque eu adoro o Emmanuel. E ele é uma pessoa maravilhosa. Você acorda com carinho dele. Você já viu uma criança que acorda e te enche de beijo? E te abraça e te enche de beijo? É o Felizardo. Não, ele é. Eu sou o Felizardo. É o Felizardo. Na realidade, né? Estou falando de você mesmo. É porque a gente fala assim, qual é o futuro? Qual é o teu futuro? Meu futuro é ele, né? Não sou eu. Ele é o meu futuro. É verdade. E aí a gente começa a pensar assim, você tá pensando que você vai se aposentar, cara? Tá começando. Você não pode se aposentar. Você vai... mas tu é pai velho, mas que nada, vou ter que correr, vou ter que jogar bola, não é? E aí a gente está começando tudo de novo. É gostoso. É bom demais. É bom. Deus abençoe a todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até que... Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.